Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de ciências, aula de número 21 do 7º ano, onde nós vamos estudar o efeito estufa, né? Entender o que é o efeito estufa, se ele é um processo natural, artificial, qual sua importância e que processos vêm aí intensificando esse processo, tá? Esse efeito estufa. Começando, nós temos que contextualizar o problema, né? A interferência humana na natureza ela tem trazido alterações na atmosfera, trazendo como consequência o aquecimento global, a destruição da camada de ozônio e a chuva ácida. A camada de ozônio, né, como o próprio nome sugere, é uma camada de gás, formado pelo gás ozônio, tá bom? Essa camada, ela está localizada ali entre 20 e 35 quilômetros da superfície da Terra, tá? Na região ali da atmosfera, tá? Como eu falei para vocês, é uma camada de gás, do gás ozônio, tá? Essa camada, ela é essencial para a existência da vida na Terra, tá? A camada de ozônio. Por quê? Essa camada, ela filtra, né, ela impede que os raios ultravioletas que vêm junto que são emitidos pelo Sol, né, eles atinjam totalmente, diretamente a superfície terrestre, tá, gente? Esses raios ultravioletas, né, eles são altamente prejudiciais aos seres vivos, né? Eles podem causar mutações no material genético, tá? Então, se nós não tivéssemos a camada de ozônio, 100% desses raios nos atingiriam diretamente e causariam uma série de consequências que provavelmente dificultaria muito a existência da vida na Terra. Essa camada de ozônio, ela consegue filtrar 95%, né, de raios ultravioleta ou raios UV, tá? Geralmente aparecem assim. Essa camada filtra 95% desses raios, tá? E somente uma pequena porcentagem ainda consegue chegar. E ainda assim, essa pequena porcentagem, ela pode causar algum dano se a pessoa ficar exposta, né, em horários ali de pico, de sol. Se a pessoa ficar exposta sem nenhuma proteção, ela vai sofrer, ela vai receber esses raios ultravioletas e ela a longo prazo pode ter aí vários problemas de saúde, tá bom? Então a camada de ozônio ela é essencial para a vida na Terra e é essa camada de gás que protege a Terra dos raios ultravioletas, tá bom? Essa camada, né, de gás, ela pode ser alterada por alguns processos naturais, né? A camada de ozônio ela pode ser alterada por alguns processos naturais, como, por exemplo, erupção de vulcões, né? Os vulcões, eles quando entram em erupção, eles lançam diversos gases na atmosfera. E esses gases podem alterar ali a composição da camada de ozônio. Mas esse não é o problema, tá? Não é os vulcões que vêm aí trazendo prejuízos para a camada de ozônio. São as nossas atividades, tá? Algumas atividades humanas podem também provocar modificações atmosféricas, né? Que atividades são essas? Queimas de combustível, queimada, derrubada de florestas, poluição, tá? Então, são as atividades humanas que estão trazendo prejuízos, né, e agravando o efeito estufa, que nós vamos comentar mais à frente, tá bom? Principais poluentes que interferem na composição da camada de ozônio. Então, a camada de ozônio, como eu falei para vocês, é essa camada essencial que cobre a Terra e que protege dos raios UV. As atividades humanas, elas estão interferindo, né, estão aí prejudicando a camada de ozônio, tá? Essas atividades humanas, elas liberam alguns gases poluentes, né? Então, indústrias liberam gases, queimas de combustível fóssil. Então, essas atividades humanas estão liberando gases que estão aí intensificando, aumentando a espessura da camada de ozônio. E esse aumento da espessura, ele vai causar um agravamento do efeito estufa, tá bom? Que gases são esses que estão sendo lançados aí na atmosfera e que estão aí intensificando o efeito estufa, né, aumentando a espessura da camada de ozônio? Nós temos aí como exemplo, principais poluentes que interferem na composição, né, que mudam a composição da camada de ozônio, né, e aumentam a sua espessura. Nós temos o dióxido de enxofre, monóxido de carbono, gás carbônico, o CFC, que é o clorofluorcarbonos, né, o clorofluorcarbonetos. Esses aí são os grandes vilões, né, que prejudicam a camada de ozônio, tá bom? Até alguns anos atrás era um composto muito comum em desodorantes, sprays, perfumes, até mesmo geladeiras. Então esse composto ele era muito presente no nosso dia a dia, tá? E ele foi considerado um dos grandes vilões, né, que interferem na composição e espessura da camada de ozônio, tá bom?
Nós temos também ali pesticidas, herbicidas, amianto, né, que é um composto químico também, substâncias radioativas e outros poluentes. Então, esses aí são os gases e poluentes que estão sendo lançados na atmosfera por atividades humanas que vêm prejudicando, que vêm mudando a composição da camada de ozônio, tá bom? Poluentes atmosféricos, né? A principal fonte de emissão de poluentes atmosféricos são os automóveis, né? O aquecimento doméstico e as indústrias, tanto para a saúde humana como para os demais seres vivos e para o clima. Os poluentes constituem um problema grave. A poluição pode converter-se em um problema global, cujas consequências afetam muitas pessoas ou até mesmo o problema, como ocorre nos seguintes casos, né? Nós temos aí como consequência da poluição, da emissão de partículas poluentes, a chuva ácida, o buraco na camada de ozônio, né? Essa emissão constante de poluentes e de substâncias, ela causou um buraco na camada de ozônio. E aí lembra, do que a camada de ozônio nos protege? Raios ultravioletas. Se eu tenho um buraco na camada de ozônio, por esse buraco passam mais raios ultravioletas, né? Que são prejudiciais à vida, como eu já mencionei. E nós temos aí o aumento do efeito estufa, né? Eu falei para vocês que esses gases poluentes, eles mudam a composição e aumentam a espessura da camada de ozônio. Esse fenômeno vai causar uma intensificação do efeito estufa, que já é tanto falado aí na mídia, né? Nós temos aí uma ilustração para vocês, né, dessas poluições emitidas por indústrias, que emitem alguns gases que podem causar chuva ácida, né? Como o próprio nome diz, chuva ácida é uma chuva com um pH ácido, né? E aí esse pH ácido ele pode matar mesmo corpos de água e até mesmo florestas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o efeito estufa. Falei para vocês que essas atividades humanas, né, elas alteram a composição da camada de ozônio e a tornam mais espessa. Com esse processo, o efeito estufa, que é um processo natural, ele é intensificado, tá, gente? O efeito estufa, ele é um processo, como eu falei para vocês, natural, ele sempre aconteceu, tá? E é graças a ele que nós conseguimos manter o nosso planeta em condições de temperatura adequada, tá? Efeito estufa, então é uma estufa. É um efeito que faz com que a Terra retenha parte do calor que recebe do Sol, tá? Porque se não fosse esse efeito estufa, todo o calor que viesse para a Terra seria rebatido e iria para o espaço. A Terra ficaria muito fria. Com o efeito estufa, né, com esses gases, a camada de ozônio, ela retém um pouco do calor que vem do Sol e mantém o planeta, né, em condições de temperatura adequada para o surgimento da vida, né? Nós sabemos que temperaturas muito baixas impedem, né, ou dificultam muito o surgimento da vida, né, o surgimento e o desenvolvimento. Então esse efeito estufa ele é um processo natural, é ele que mantém a Terra em temperaturas adequadas. Mas como eu falei para vocês, as atividades humanas estão tornando a camada de ozônio com a composição mais diferente e mais espessa. Portanto, ela está retendo mais calor. Esse efeito estufa ele está sendo mais intensificado. Tá? E o que acontece se eu retenho mais calor do que o necessário? O planeta começa a ter temperaturas que são mais elevadas. Né? E essas temperaturas elevadas elas prejudicam também o surgimento da vida, né? O surgimento e o desenvolvimento da vida. Então, essa a problemática. Não é o efeito estufa em si que é um problema. Ele é um processo natural. Né? O problema é a intensificação do efeito estufa. É a Terra reter mais calor do que precisa. Né? Esse calor em excesso ele vai prejudicar os mares, os oceanos, ele vai mudar padrões climáticos, ele vai fazer com que regiões que eram muito frias comecem a ficar com climas mais quentes, né? Vai interferir na fauna, na flora. Então, 2 graus que subam, né, futuramente, parece pouco, mas na verdade é muito. Né? Então, esse calor em excesso é que vai causar, que já está causando tantos problemas como nós vemos aí na mídia. Né? Aí na telinha vocês estão vendo o que eu acabei de falar, né, essa relação entre o efeito estufa e o aquecimento global. Tá? A intensificação do efeito estufa é o que causa o aquecimento global, o aquecimento do globo. Esse calor em excesso faz com que a Terra atinja cada vez temperaturas maiores, tá? Essa é a relação, tá bom? Nós temos aí um esqueminha, né? Vejam aí, parte do calor que vem do Sol ele é retido pela camada de ozônio no efeito estufa normal, mas
essa camada de ozônio, né, que está sendo prejudicada por atividades humanas, ela está retendo cada vez mais calor. E a Terra está ficando cada vez mais quente, né, o aquecimento global. Tá? Nós temos aqui um textinho que fala sobre essa responsabilização do aquecimento global. Né, os cientistas já nos colocam aí como grandes culpados por esse aquecimento global, por essas atividades humanas de poluição e de emissão de poluentes, tá bom? Então aí são as atividades humanas que estão causando esse processo de aquecimento global, tá? E vamos partir agora para o nosso exercitando, tá bom? São algumas questões só para revisar os principais pontos da aula de hoje. Questão número 1. A destruição da camada de ozônio é um problema muito preocupante, pois essa região da estratosfera possui um papel muito importante na absorção de grande parte da radiação ultravioleta do Sol, que poderia causar grandes danos aos humanos. Entre esses danos, podemos apontar exceto. Né? Então, nós temos ali, entre as alternativas, 3 consequências dessa incidência direta de raios UV e uma que não tem nada a ver. A questão pede que você aponte a que não tem nada a ver. Tá? Nós temos ali câncer de pele, osteoporose, envelhecimento precoce da pele e redução da eficiência do sistema imunológico. Qual vocês acham que não tem nada a ver com essa radiação ultravioleta? Alternativa B, né, gente? Osteoporose, não tem nada a ver com radiação UV, tá? Questão número 2, vamos lá. Qual é o gás considerado o grande responsável pela destruição da camada de ozônio? Comentei com vocês também, né? Nós temos vários gases poluentes, mas teve um, né, que é considerado o grande vilão, tá? Qual gás é? É o CFC, né? Ou clorofluorcarbonetos, né? Clorofluorcarboneto. E aí tem, né? O clorofluorcarboneto é considerado o gás responsável pela destruição da camada de ozônio, né? E aí tem a explicação do porquê que ele é tão esse grande vilão, tá? Questão número 3, tá? O efeito estufa, segundo as teorias mais aceitas pela comunidade científica, vem contribuindo para a elevação média das temperaturas no planeta. Esse fenômeno é um processo, e aí tem entre as alternativas, natural, artificial, recente, tem relação ou não com a ação humana? O que vocês acham que é a alternativa correta? Eu comentei durante a aula, vamos lá? Letra A, né, gente? O efeito estufa, ele é um processo natural, ele sempre aconteceu e ele é importante para a manutenção da vida, mas ele vem sendo intensificado pelas ações humanas, pela essa emissão de gases poluentes, tá bom? Então guardem essa informação. Ficamos por aqui, espero que vocês tenham entendido essa relação entre camada de ozônio, efeito estufa, aquecimento global, tá bom? Acessem a plataforma Eduque para ter acesso a essa aula e outras aulas anteriores, tá bom? Desejo um bom aprendizado e até a próxima.